Vamos falar sobre uma ideia que está, aos poucos, mudando a forma como a gente entende o nosso planeta. A ideia do antropoceno, que seria uma nova era geológica definida não pela natureza, mas pelo nosso próprio impacto. Olha só, por quase 12 mil anos a humanidade viveu e cresceu num período super estável, conhecido como Holoceno. Foi uma época de um certo equilíbrio, sabe? Onde o ritmo do planeta era ditado pelas forças da natureza. E foi isso que permitiu que a nossa civilização chegasse onde chegou. Mas e se toda essa estabilidade, essa previsibilidade que a gente conheceu tiver chegado ao fim? E se a gente mesmo, com as nossas próprias ações, encerrou essa era? Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Então, bora entender melhor essa virada. Para começar, vamos ver de onde veio essa proposta do antropoceno e quem foi o cientista que teve essa sacada. Tá, mas o que é exatamente o antropoceno? Bom, é o nome que estão propondo para a nossa época atual. Uma era geológica que não é definida por eras do gelo ou por vulcões, mas sim pela atividade humana, que se tornou a principal força de mudança no planeta. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela foi proposta por Paul J. Crutzen, um químico que ganhou o Prêmio Nobel. Ele percebeu que o impacto da humanidade era tão gigantesco, tão profundo, que a gente precisava de um nome novo para marcar nosso tempo na história geológica da Terra. Certo. Se a gente está numa nova era, quando exatamente ela começou? Vamos dar uma olhada na linha do tempo para tentar achar o momento em que a humanidade virou essa chave e se tornou uma força geológica. A comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, o Holoceno, um longo período de equilíbrio natural. Do outro, o Antropoceno, uma era de mudanças super rápidas, imprevisíveis e, o detalhe, impulsionadas por nós. O Crutzen e outros cientistas apontam lá para o final do século XVIII como um marco zero. Foi quando James Watt inventou a máquina a vapor, em 1784, e deu o pontapé inicial para a Revolução Industrial. Logo depois, as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera começaram a subir e nunca mais pararam. A nossa marca no planeta ficou tão grande, mas tão grande, que ela é visível até do espaço. A gente passou de um mundo iluminado só pelo Sol e pelas estrelas para um planeta que brilha com a nossa própria luz, a luz das nossas cidades. É uma assinatura inconfundível. Agora vamos para as provas. Os cientistas chamam o período que começa ali em meados do século XX de a Grande Aceleração, e os números sérios são impressionantes. Tudo começa com a gente. Nos últimos 300 anos, a população humana simplesmente disparou, chegando aos 8 bilhões de hoje. E é lógico, mais gente no mundo significa uma demanda muito, muito maior por recursos. E essa demanda toda se reflete na nossa pegada no planeta. Pensa só nisso. A gente já transformou entre 30% e 50% de toda a superfície terrestre para construir nossas cidades, nossas fazendas, nossas indústrias. É muita coisa. E para abastecer toda essa expansão, nosso consumo de energia explodiu. Só durante o século XX, ele aumentou 16 vezes. 16. É uma aceleração de consumo que nunca aconteceu antes na história do planeta. E a gente sabe bem de onde vem essa energia toda, né? A queima em massa de combustíveis fósseis e a agricultura industrial começaram a jogar quantidades absurdas de gases na nossa atmosfera. E o resultado? As concentrações de dióxido de carbono subiram 30%. E as de metano, mais de 100%. A gente está falando dos níveis mais altos que o planeta viu em pelo menos 400 mil anos. E não para por aí. A gente usa mais da metade de toda a água doce acessível do planeta. A gente remove mais de 1/4 da produção primária de vida nos oceanos com a pesca. A gente usa mais fertilizantes nitrogenados do que a própria natureza consegue produzir em terra. Dobramos as emissões de enxofre. Basicamente, estamos refazendo os ciclos naturais do planeta em escala global. E agora vem o ponto talvez mais impactante. Toda essa mudança gigantesca foi causada em grande parte por apenas 1/4 da população mundial. Aí fica a pergunta, né? O que vai acontecer quando o resto do mundo continuar a se desenvolver e a consumir mais? Ok, com um impacto desse tamanho, quais são as consequências e, mais importante, para onde a gente vai a partir de agora? Vamos tentar navegar um pouco por esse futuro tão incerto. A verdade é que a gente já está vivendo as consequências. A gente já vê o surgimento da chuva ácida, do smog, aquela fumaça que sufoca as cidades e, claro, do aquecimento do clima, que talvez seja a consequência mais séria de todas. E isso não é achismo, não. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, projeta um aquecimento entre 1,4 e 5,8 graus Celsius só neste século. Uma mudança dessa magnitude tem o potencial de alterar drasticamente a vida na Terra. Então, a grande questão é: o que a gente faz agora?
Guiar a sociedade através do antropoceno em direção a um futuro sustentável é talvez a tarefa que vai definir a nossa geração. E ela está no colo dos cientistas, dos engenheiros e, na verdade, de todo mundo. Para fechar, vamos voltar ao Paul Crutzen. Mesmo com tudo que a gente já sabe, ele nos lembra que, ao entrar nessa nova era, a gente está, nas palavras dele, pisando em terra incógnita, um território desconhecido, uma fronteira que nós mesmos criamos e que, agora, temos a imensa responsabilidade de explorar com sabedoria.